Boa tarde a todos. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Essa vai ser uma tarde bem especial, em que nós vamos falar de algumas coisas bem importantes. Hoje nós vamos ouvir uma palestra sobre depressão à luz da Palavra de Deus. E eu sei que tem algumas pessoas que já passaram por momentos assim, outras estão passando, ou tem alguém na família que está passando por isso. E eu acho que hoje vai ser o momento de nós entendermos melhor sobre isso. E vai haver um período também que você vai poder fazer sua pergunta. A gente vai distribuir um papelzinho, não é obrigado a fazer pergunta, a gente vai distribuir um papelzinho. Quem quiser, preenche, depois a gente vai recolher os papelzinhos, aí nós vamos fazer, abrir para essas perguntas, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero ler um salmo, que é o de capítulo de número 36, versículo 7. Está escrito assim: quão preciosa é, ó Deus, o teu constante amor, por isto os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Salmo 36, verso 7. O salmista aqui diz: como é preciosa, como é precioso o amor de Deus, e que nesse amor ele encontra abrigo. Quero convidar você agora a ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração para dedicar tudo o que nós formos fazer aqui nesta tarde, tudo o que nós formos falar, cantar a Deus, o autor e consumador da nossa fé. Bondoso Deus, queremos te agradecer, Pai, por ter nos proporcionado este momento, Pai, desde a eternidade, Pai, assim nós cremos, Pai. E te louvamos por isso, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos orientar, Senhor, nesta tarde, concernente à Tua vontade, concernente, Senhor Deus, a esse quadro, Senhor Deus, clínico chamado depressão. Que o Senhor possa orientar, se houver alguém aqui nesta tarde que entrou aqui muito angustiado até, numa condição como essa, que possa se sentir, Senhor Deus, aliviado, Pai, e acima de tudo também, Senhor Deus, orientado sobre como, Senhor Deus, se livrar disso, Pai. Consagramos, Senhor Deus, esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se fosse mais perto andando, pode se sentar. Eu vou convidar aqui para fazer uma abertura com um amigo da casa que já esteve conosco aqui em nossa igreja, já esteve em alguns projetos com a gente também. O Adilson, vem aqui. Adilson. Boa tarde. Graças a paz. Casinha, coisinha. Vamos chocolate quente. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. O meu clamor
só cuidado, qualquer que seja. Entrega tudo a mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pode até ser comigo. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma canção que é uma música minha, tá quase saindo, tá quase pronto. Falta só uns saques e teclado gravar. E ela tem um tom um pouco alto, então eu chamo a pessoa para cantar comigo no mesmo lugar e tentar mudar a intensidade. Não sei se eu vou baixar a voz, não é ideia. Mas se entrega ao teu caminho, Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Seu caminho ao Senhor.
Se a gente pegar um vídeo gravadinho desse, tá pronto, bem feitinha. Eu fiz o direito com a Rafa, justamente porque essa parte sobe um pouquinho. Então, só uma mulher para sustentar o tom da obra. Amém. Glória a Deus. Quero convidar desde já a nossa irmã Esther Carrenho. Vou pedir para o Valdir vir aqui fazer uma oração por ela. A Esther Carrenho, ela é psicóloga clínica, atende diversos pacientes assim com esse estado depressivo e tudo mais. Ela também tem formação na área de teologia e ela aceitou esse convite com bastante prontidão, com boa vontade, de maneira que nós estamos bastante felizes de estar aqui com ela nesta tarde. Pode ir. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade única, Senhor, e singular, de estar com nossa irmã Esther, que tenho certeza que Tu preparaste uma bênção para nós nessa tarde, Senhor, e nos instruirá na Tua palavra, Senhor, naquilo que é o melhor para as nossas vidas. Abençoe, Senhor, a Tua serva de uma forma especial, que ela possa, Senhor, expressar aquilo que ela quer expressar, e com a Tua ajuda, Senhor, certamente esses ensinamentos irão calar no nosso coração e mudará muitas vidas aqui nessa tarde. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço por tudo e pela vida da nossa irmã Esther, Senhor. iPad, mas quem estiver com a Bíblia, ou no iPad, ou no iPhone, ou no papel, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos passear um pouquinho por esse livro e provavelmente eu vou fazendo algumas perguntas, vocês podem ir respondendo, então vai ser uma palestra um pouquinho mais psicológica no local deles, e eles vão orar para que o Deus deles, que era Baal e um monte de outros deuses, mande fogo. Elias também faz isso, e Elias fala, então aquele que o fogo cair é o Deus verdadeiro. E vocês sabem da história, né? Elias foi até meio sarcástico, né? Porque ele mandou pôr no holocausto, mandou encher de água uma vez, duas vezes, se não me engano, 3 vezes. Encheu de água lá o negócio, e aí ele orou, o fogo caiu do céu. Então o povo naquele dia reconheceu que Deus era o Deus verdadeiro, e ele leva esses profetas para algum lugar, e ele assassina todos, ele mata os profetas. Também se ele não matasse, ele morria, e era uma guerra que estava acontecendo ali, que a gente nem entende direito. Mas se eles não fizessem isso, eles também não sobreviveriam. Eu também não sei explicar muito bem essas coisas, me chocam também, mas era o jeito que Deus, naquele momento, achou de mostrar que ele era um Deus vivo, um Deus real. Bom, Elias sai disso, e Acabe então fica sabendo de toda essa história, e tem o milagre da chuva, que Acabe está nessa região, e não chove há muito tempo. Daí Elias ora para que Deus mande a chuva. Acabe então volta para o palácio a todo galope, porque o céu de repente ficou todo preto, um céu azul limpo, e de repente se encheu de nuvens e a chuva ia cair mesmo. Então daí tem o segundo milagre. Davi vai correndo na frente da carruagem e ele consegue chegar antes da cidade, correndo antes na frente da carruagem. Então, 3 milagres, né? Primeiro, a força que ele teve para eliminar aqueles homens que eram contra Deus, que estavam abusando realmente dos seguidores de Deus. Segundo, ele orou e Deus realmente mandou a chuva. Terceiro, ele tem uma força física fora do normal e ele consegue correr mais que a carruagem. Então, olha o que acontece aí no capítulo 19. A Bíblia diz que Acabe fez saber a Jezabel, que era a mulher do Acabe, tudo quanto Elias havia feito, e como ele matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim lhe façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então, na verdade, o que ela fez aqui? Ela falou: olha, você tem 24 horas para deixar o país. Se em 24 horas você estiver aqui, você pode esperar, porque eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os profetas.
Então, eu queria falar um pouquinho aqui nessa parte. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais para vocês entenderem o que aconteceu. No versículo 3. Elias, sabendo disso, se levantou e, para escapar com vida, ele foi e veio a Berseba, que é de Judá, e ele deixou ali o seu discípulo, o seu moço. Aí ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo veio, tocou-lhe e disse: levanta, Elias, e come. E ele olhou, e à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E ele comeu, bebeu, e tornou a deitar e a dormir. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez. Tocou e disse: levanta-te e come, porque você tem um caminho muito comprido pela frente. Então ele levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que acontece com o homem que mata 450 profetas e agora ele está fugindo, se escondendo, sozinho e pedindo para morrer, e está fugindo de uma mulher? O que vocês acham que aconteceu com Elias? Que virada é essa que deu na vida dele? Não é interessante isso? As feministas vão deitar e rolar em cima desse texto, né? Uma mulher aqui fez mais do que 450, né? Pôs um homem para morrer. Os 450 não puseram. Mas aqui nós vamos entender que já tem, aparece aqui uma causa de depressão que às vezes a gente nem percebe que é uma causa. Nós, psicólogos e os médicos também reconhecem que uma das causas de depressão é um vazio que vem logo depois de um grande evento. Então, pastores que já organizaram congressos, que já organizaram eventos grandes, em geral, quando termina esse evento, realmente vem um pouquinho de depressão. Esse tipo de depressão, em geral, não pega as pessoas comuns, mas pegam as pessoas que estão em destaque, que estão em evidência e que estão envolvidas com grandes movimentos. Em geral, são as depressões que pegam mesmo os líderes de igreja. Isso é também a depressão que pega os famosos e que pega os políticos. Então, uma das causas aqui pode realmente ser que Elias se desgastou, se esforçou, foi Deus que fez através dele, é claro que foi, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas tem um empenho dele, ele é um instrumento, ele é um meio que Deus usa, então tem um desgaste da parte dele. Então essa é a primeira causa que nós podemos alistar como depressão, que não pega a maioria das pessoas, mas é uma causa interessante. Às vezes a gente fica sabendo, né, de um pastor, às vezes famoso até, um pastor que tem um determinado destaque na sua denominação, e aí ele fica deprimido. Em geral, a depressão vem como consequência de muito empenho, de muito desgaste, depois de atividades onde se exigiu muito dessa pessoa. A outra causa da depressão, e é a causa principal agora que eu vou falar, a depressão ela tem a ver com perdas. Então, a depressão tem a ver com perdas e com o luto que envolve essa perda. E todos os tipos de perda. Quando eu falo de perda aqui, não é só a perda do ente querido de um ser humano. Também é a perda, às vezes, do cônjuge, do pai ou da mãe, de um filho. Perder um filho é uma coisa horrorosa, porque nós pais não fomos feitos para enterrar os nossos filhos. Quando isso acontece, é o reverso da história, né? Os pais são feitos, os filhos é que são feitos para enterrar os pais, não os pais para enterrar os filhos. Então, a morte de pessoas realmente pode detonar um processo depressivo, às vezes rápido e às vezes muito prolongado. Mas qualquer tipo de perda, a simples mudança, às vezes, de uma cidade para outra, pode detonar na pessoa uma depressão. Porque a depressão, ela está ligada ao quê?
Qual que é um dos sintomas da depressão? Tristeza. Então a depressão está ligada à tristeza, ao luto, à despedida, ao desapegar de alguma coisa. E a gente na vida não perde só pessoas. Tem gente que perde emprego, outros perdem às vezes o carro, perdem a casa, às vezes precisa mudar de igreja, seja lá qual for a razão, às vezes até porque se desentendeu mesmo na igreja e sai da igreja. Então tem também uma perda aí. Outros mudam de cidade ou mudam de país. Crianças que mudam de escola. Olha o interessante que eu vou falar agora para pais de filhos pequenos e adolescentes. As crianças também sentem as mudanças e elas podem apresentar momentos depressivos. Elias, além dele vir de um grande evento onde Deus o usa de uma maneira extraordinária, eu não consigo nem, é uma cena muito grande, né? É até difícil de imaginar essa cena, essa força que esse homem tem. Ele agora está sofrendo o quê? Uma ameaça. Uma ameaça de perder o quê? Tudo. De perder, inclusive, a própria vida. Então, situações de ameaça também podem trazer muita tristeza para a gente. Situações de ameaça, de insegurança, também pode detonar uma depressão. Porque ainda não aconteceu, mas é uma situação de ameaça. E Elias está enfrentando tudo isso agora. Ele tem que fugir, tem que correr, porque ele corre o risco de não só perder o povo, os discípulos que ele tinha. Você sabe que os profetas daquela época tinham os discípulos, a gente vê isso tanto na vida de Elias como na vida de Eliseu, e de perder a própria vida. E quando Elias aí foge, nós vamos encontrar então, nessa fuga dele, alguns sintomas da depressão. Ele sai da cidade, o que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele faz aqui no texto? Ele vai para Berseba. O que ele faz lá em Berseba? É um deserto. E o que ele fez com o rapaz, o discípulo dele? A Bíblia chama o seu moço, mas esse moço com certeza era um discípulo. Então, mandou ele ficar num canto lá, falou: não me acompanha mais não, porque eu quero ficar sozinho. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dos sintomas da depressão. Um dos sintomas da depressão é esse, é o isolamento. Certo? Eu acho que se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já ficou deprimido, deve ter algumas pessoas. E vocês vão concordar comigo que uma das coisas que aconteceu enquanto você estava deprimido ou deprimida foi que você se isolou. Não tinha muita vontade de conversar com ninguém, queria ficar sozinho, às vezes nem vem para a igreja, ou às vezes não vai para um grupo de estudo bíblico, ou um grupo qualquer, e a pessoa busca o isolamento. Elias fez isso, ele buscou o isolamento. E aí o que a Bíblia fala para ele? Aliás, o que a Bíblia fala para ele? O que a Bíblia fala a respeito disso quando ele busca o isolamento? Ó, deixou ali o seu moço no versículo 4. Ele vai ao deserto de um dia, se assentou embaixo de uma árvore e pediu em seu ânimo, o que ele pede? A morte. Ó, vê se não é engraçado esse negócio. Ele não estava fugindo para salvar a vida dele? E agora ele pede a morte? Né? Então, um outro sintoma muito comum quando a pessoa está muito deprimida são as incoerências. Que isso é uma incoerência, né? Se eu estou fugindo para preservar a minha vida, eu olho para os céus e falo: Deus, me mata. Não faz sentido isso. Então, há incoerência na fala, na percepção das coisas. Nós vamos observar que a percepção de Elias também está bem distorcida. É um pouquinho mais para frente. Mas quando Deus chama Elias, fala: Elias, Elias, e ele se apresenta, ele fala: Deus, eu sou muito fiel, eu sou temente, e o Senhor sabe que mataram todos os seus profetas, só ficou eu. E depois, quando Deus vai conversar com ele, o que Deus fala para ele? Tinha só ele? Quantos tinha mais? 7.000. Aí Deus fala: Elias, eu tenho 7.000 fiéis que não se dobraram diante de Baal.
Apesar da perseguição, eles continuaram fiéis. A perseguição é por minha conta, porque estava tendo mesmo, né? A Bíblia não fala exatamente assim, mas estava tendo a perseguição. Então, o deprimido, como sintoma, ele apresenta incoerência, ele apresenta a distorção ele não consegue ver a realidade como ela é, ele vê a realidade também distorcida. Vamos ver ainda alguns sintomas. Ele vai e dorme, né, embaixo dessa árvore. A Bíblia diz que, no 5, ele deitou e dormiu embaixo desse zimbro. Então aqui tem um outro sintoma quando a gente está passando por um processo depressivo. É a alteração do sono. No caso de Elias, ele dorme a mais, né? Ele fica dormindo lá embaixo dessa árvore aí. Tanto que o anjo vem com a comida, toca nele uma vez, ele come e volta o quê? O que ele volta a fazer? Dormir de novo. Então, necessariamente, não é o excesso de sono só que é o sintoma. O deprimido, ele apresenta uma irregularidade no sono. Tanto ele pode ter insônia e ficar lá acordado, às vezes, muito tempo, como ele pode dormir demais. Tanto um como o outro pode ser o sintoma de alguém que está num processo de depressão. A outra coisa é que ele não se preocupa em comer. Então, o que ele apresenta aqui? Falta de apetite, inapetência. A pessoa deprimida também ela pode apresentar duas coisas. Ou não come nada, não tem vontade nem desejo realmente de comer nada, ou então come demais. Então, além de ter um sono desequilibrado, ela passa a ter também um apetite desequilibrado, ou para mais ou para menos, que é o que acontece aqui com o Elias. Tem uma outra coisa muito interessante aqui na história de Elias, que é quando ele pede, deixa eu achar aqui, quando ele pede a morte, está aí no versículo 4, ele diz assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. O que é isso? Como é que a gente chama isso aqui? Uma baixa autoestima e um espírito crítico, né? Porque mais ou menos ele está dizendo assim: ó, Senhor, acaba comigo porque eu não sirvo para nada mesmo. Para falar mesmo a verdade, ó, meus pais também não serviam para nada e eu não sou melhor que eles. Então, o que ele apresenta aqui? Uma baixa autoestima, como alguém já falou, uma pessoa que olha para si mesmo e não vê nenhum valor, não vê qualidades nela, apesar do que ele fez. Gente, não é louco isso? É louco, mas o deprimido tem tudo isso. Ele sente que ele não tem valor mesmo e que ele pode morrer. Alguns deprimidos pensam até, eles chegam a acreditar que eles fazem um favor se desaparecerem da face da terra. Então ele tem a baixa autoestima e tem um espírito crítico. O deprimido critica tudo, não é assim? Critica também, ele é crítico, nada sério. E Elias, então, não está diferente aqui. Tenho vontade de falar, vocês têm pergunta, mas a pergunta é para o final, então vocês vão escrevendo, tá? Bom, agora nós vamos já começar a ver um pouquinho como que Deus tratou a depressão de Elias. E eu acho isso aqui muito importante, porque eu não conheço ninguém nessa igreja, ninguém, nem o Alan, que eu conheci via rede social e ao vivo e a cores eu vi hoje. Então eu estou muito à vontade. Mas existem igrejas que não aceitam a tristeza. Existem igrejas que não sabem lidar com a tristeza. Como se o ter uma tristeza, o experimentar a tristeza, fosse uma coisa demoníaca. Aliás, eu já atendi pessoas no consultório que realmente tentaram expulsar os demônios dela quando ela estava deprimida. Eu até acredito que pode existir demônios que apareçam com depressão mesmo. O diabo faz de tudo, né, para pegar a gente. Pode pegar desse jeito também. Mas eu acho que é melhor
melhor olhar o que Deus fez aqui com Elias antes de fazer qualquer julgamento. Nós vamos ver como que Deus trata Elias na depressão dele. Quando a gente olha a Bíblia, nós vamos encontrar alguns personagens que tiveram tristezas e que reclamaram e que se sentiram sem valor nenhum. Um desses personagens é Moisés. Se você olhar o capítulo, eu acho que é o 11 de Números de Moisés, quando Moisés pede para Deus que o mate, Moisés está enfrentando ali uma depressão. Eu nem acredito que foi uma depressão grave, mas ele está deprimido. Ele fala, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me mata, porque eu não aguento carregar esse povo. Aliás, não fui eu que pari esse povo não tem nada a ver comigo. Mais ou menos ele está dizendo assim, ó, não foi o Senhor que quis, o Senhor se vira e me mata logo de uma vez. É isso que ele fala para Deus. E Deus não dá uma resposta dura para Moisés. Deus viu o cansaço do Moisés. Deus viu a tristeza do Moisés. Sabe o que Deus faz? Quem sabe como é que Deus resolveu essa questão com Moisés? Ele foi lá, falou na orelha, no ouvidinho do Jetro, que era o sogro do Moisés. Ô Jetro, vai visitar teu genro, porque ele está precisando de você lá. E Jetro foi. E quando o Jetro chegou lá, o Jetro olhou e falou, Moisés, você está trabalhando muito. Desse jeito você vai morrer. Ó, vem cá que eu vou te dar umas dicas. Vamos fazer assim, ó. Divide o povo, divide em grupos. Cada grupo vai ter um líder. E você ouve, você trabalha com os líderes. Só quando tiver uma causa muito grave, aí você vai lá e participa. Mas fica só com os líderes para você descansar. Então, olha, diante da depressão de Moisés e da desistência dele, Deus não deu bronca nele, não falou que ele estava com o diabo no corpo, não falou nada disso. Deus cuidou dele e ainda pediu para Jetro ir lá, montaram uma estratégia para que Moisés descansasse. Uma outra pessoa que a gente admira muito, mas que também teve uma depressão daquelas, foi Jó. Se vocês olharem o capítulo, acho que é o 3 de Jó, ou 4 de Jó, gente, o que Jó fala ali é pesado demais. É muito pesado. A gente vê Jó como um homem de fé, mas ele foi um homem de fé que enfrentou muita tristeza, muita dor e muito desânimo. O que Jó fala? A gente só olha o lado bonito da história, né? Eu amo a Bíblia, sabe por quê? A Bíblia mostra as pessoas como elas são. Então, se a Bíblia mostra as pessoas como elas são, tem esperança pra gente. Jó fala assim, maldito o dia que eu nasci. Jó não fala isso? Maldita a mulher que me deu, ele não falou maldito, mas amaldiçoou os seios que deram de mamar para ele. A gente nem sabe se foi a mãe, porque naquela época tinha muita ama de leite. E amaldiçoou a parteira que fez ele nascer. E ele falou, olha, risque esse dia do calendário. É mais ou menos isso que ele fala. De tão triste que ele estava, de tão desesperado que ele estava. E Deus ficou bravo com Jó? Pelo contrário, quem é que não foi aceito diante de Deus? Na história de Jó? Os amigos dele. E os amigos, se a gente for olhar, eles não falaram nada errado. Só que eles falaram na hora errada para a pessoa errada. Tudo que eles falaram é verdade. Mas não para Jó. E tem mais uma coisa dos amigos de Jó. Na primeira semana que eles vieram visitar Jó, eles olharam Jó de longe e eles viram o retrato da tristeza. Eles viram a dor de Jó, o lamento de Jó, a tristeza de Jó. E sabe o que eles fizeram por uma semana? O que eles fizeram? Ficaram em silêncio. Então, olha que lição preciosa que a gente tem aqui. Tem tristeza, queridos irmãos e irmãs, que a gente não tem nada para falar mesmo. É só sentar e silenciar. É só ficar junto e chorar se for possível. Se não der, fica quietinho, como os amigos de Jó fizeram. Quando Jó amaldiçoou e fez todo esse discurso que eu falei, aí eles não aguentaram, eles começaram a pregar para Jó, não foi isso? Eles deviam ter continuado calados na semana seguinte.
Começaram a falar e depois Deus falou, olha, sinto muito, eu não vou aceitar a oração de vocês não. Jó precisa vir aqui, interceder por vocês. Aí eu aceito, mas de vocês não dá porque vocês falaram que não tinha que falar. Que é verdade. Um outro personagem que alguém já falou, que apresentou muita depressão, foi Davi. Davi estava nos altos e no baixo, né? Ele tinha uma conquista, ele dançava, ele pulava, ele tocava flauta, ele compunha música. E os salmos são maravilhosos, os salmos que Davi escreveu. Mas também ele chorava, ele se entristecia, ele ficava sem comer, ele lamentava. Então Davi ia da depressão para a alegria, da alegria para a depressão. E às vezes a vida da gente é assim mesmo. Nós vamos da tristeza para a alegria, da alegria para a tristeza. E um outro personagem que a gente também passa batido, como se não tivesse acontecido isso com ele, mas que teve um momento de profunda tristeza. Quem que foi? Jesus Cristo no Getsemane. Então, Marcos 14, a Bíblia diz, lá no versículo, acho que 34, 35, que Jesus teve uma profunda tristeza. Ele fala assim, olha, eu estou profundamente triste, e uma tristeza do quê? De morte. Uma tristeza de morte. Eu fiz um curso com um psiquiatra já falecido, Frank Lake, e o Frank Lake achava que essa tristeza de morte é a mesma tristeza que leva alguns deprimidos a se matarem. Então, olha a tristeza que Jesus experimentou. Então, gente, de onde que vem esse negócio que a gente não aceita o deprimido, a gente tem dificuldade com isso? O que nós fazemos quando vemos uma pessoa triste? Em geral. Eu vou falar para vocês o que uma amiga fez quando eu estava muito triste numa situação. Eu estava estudando psicologia e como psicólogo todo mundo tem que fazer terapia, e nesse fazer terapia eu descobri que eu tinha muitas tristezas na minha vida e eu estava entrando em contato com essas tristezas que eu tinha excluído da minha vida, mas elas não vão embora, elas voltam, e eu estava muito triste. Aí uma amiga chegou para mim, me viu triste, eu levei minha vida normal, eu trabalhava, eu cuidava dos meus filhos, fazia comida para todo mundo, mas eu estava triste. Aí ela disse assim, que isso? Joga essa tristeza fora, vamos pro shopping, vamos fazer umas compras, que você vai ficar ótima. E a gente não faz mais ou menos isso? O que nós fazemos com as nossas crianças quando elas estão tristes? A gente dá uma comidinha, dá um chocolate, não é assim que a gente faz? Vem cá, vovó te dá um chocolatinho. Só que a menininha está triste porque ela quebrou a boneca, gente. Se ela quebrou a boneca, a gente não precisa dar chocolate porque ela quebrou a boneca. É melhor dar um abraço e falar assim, ai querida, olha, se eu tivesse quebrado uma coisa minha, eu também ia ficar muito triste. Deixa a vovó te dar um abraço. Isso aí é triste mesmo. É muito triste. Abraça aqui, vamos ficar abraçadinhas nós duas juntas. Isso vai ajudar muito mais do que eu não aceitar o sentimento de tristeza e enfiar uma bala ou um chocolate garganta abaixo de uma criança. E nós queremos fazer isso com as pessoas quando elas estão tristes. Talvez uma das coisas que mais falte nas igrejas hoje é o lugar do lamento. Eu não sei se aqui tem. Eu acho que não, porque praticamente igreja nenhuma tem. Mas eu não sei se precisa ser na igreja, mas quem sabe nos grupos pequenos, eu não sei como. Mas eu acho que as nossas igrejas cristãs falta o lugar do lamento. Isso é bíblico. Eu não estou inventando isso. O que Mordecai, que era o primo e pai adotivo de Esther, fez quando ele soube que um decreto tinha sido assinado para que ele e todos os judeus fossem exterminados? O que ele fez? Ele foi para a rua, vestido de saco e cinza, andando bem devagarzinho e silencioso. Foi assim? Não, ele foi chorando, ele foi clamando. A dor dele era tanta, a tristeza era tanto, o desespero era tanto,
que ele vestiu saco e cinzas e foi caminhando pelas ruas. E algumas traduções ainda dizem que foi em alto braco, mas ele foi clamando, clamando é alto, até chegar onde? A porta do palácio, aonde Esther estava morando. Mas nós perdemos isso. Aliás, até as nossas músicas, às vezes é um convite para a gente não olhar para a tristeza. Se eu não olho para a tristeza, ela fica enterrada, fica escondida em algum lugar. E os profissionais da saúde, tanto psicólogos como os médicos, têm reconhecido que as tristezas não choradas, que as tristezas não expressadas, que as tristezas não aceitas, podem virar doenças físicas, podem virar doenças mentais, porque elas não desaparecem. Mas a hora que eu expresso, a hora que eu choro, e a hora que eu sou aceita, como Elias foi, nós vamos ver já o que Deus fez com ele, na hora que eu sou aceita, essa tristeza é como se ela se integrasse na minha vida, e ela passa a fazer parte da minha vida, mas não interfere mais na minha vida. Eu agora aprendi que a tristeza não é o fim do mundo, e que quando a gente perde alguém ou alguma coisa, tem o direito de ficar triste, sim, porque Jesus Cristo ficou triste. E eu lembro, ele podia discutir aqui as razões dele que ele ficou triste, mas na oração dele, ele fala para Deus, olha, Deus, eu não queria esse cálice, passa de mim, tira. A gente sabe qual foi a oração que ele fez, né? Depois ele decide, ele olhou lá, de lá, viu você, me viu, falou, não, por esse povo todo e por amor, eu vou para a cruz e eu vou morrer na cruz, mesmo com a tristeza que eu estou sentindo. E por isso nós somos salvos. Então, as tristezas expressas, Jesus Cristo não teve nenhuma vergonha de falar para os discípulos dele, eu estou profundamente triste. Quem aqui, quando está triste, tem coragem de dizer isso? Hoje eu estou triste. E o outro vai ouvir e vai falar, puxa, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ah, acho que não tem. Então, deixa eu te dar um abraço. Posso ficar pertinho de você? Jesus falou. Se nós não falamos que estamos tristes, é porque a gente está querendo ser melhor que ele, né? Bom, deixa eu obedecer aqui o horário, vamos ver como foi que Deus lidou com Elias. Então, a primeira coisa que eu vejo no trato de Deus com Elias, que já é dicas de como nós devemos lidar com o deprimido da nossa casa ou da nossa igreja. Elias estava sem comida, não estava? Ele tinha condições de fazer comida? Não tinha. Alguns deprimidos não vão ter ânimo nenhum para comer e muito menos ânimo para preparar a sua própria comida. E cabe aos parentes, cabe aos pais, cabe aos filhos, cabe à igreja cercar essa pessoa. Não precisa empurrar a comida com ela abaixo, caso ela não queira mesmo. Mas cabe às pessoas, amorosamente, que estão perto, fazer o que esse anjo fez. Leva a comida, olha, está aqui a comida. Levanta e come. Porque tem coisas que você vai precisar fazer. O anjo fala isso para Elias. Fala, olha, né, você tem um dia pela frente, você tem que dar uma aula, você tem que trabalhar, você tem seus filhos, tem seu pai. Então, você vai precisar da comida. E essa é uma coisa que às vezes a gente se torna negligente. A gente não cuida. Eu lembro de uma mulher que eu atendia, que morava aqui em São Bernardo. Gente, pegava lá, para lá da Volks ainda. Eu moro na Vila Clementina, na Vila Mariana, em São Paulo. E essa moça sumiu do consultório por 2 semanas. Em psicologia, a gente aprende lá na faculdade que a gente não vai atrás de quem a gente atende. Mas como eu joguei muita coisa da faculdade fora, eu falei, bom, se ela não está vindo e não está indo trabalhar, tem coisa séria aí no meio. Eu vou na casa dela. E fui. Aí cheguei lá, o porteiro ligava, nada, não me atendia. Daí eu falei pro porteiro, ele não queria deixar eu entrar mesmo, eu mostrando minha carteirinha de psicóloga para ela. Eu falei pro porteiro, por favor, o senhor vai lá e vê se o carro dela está na garagem. Ele foi, o carro estava. Eu falei, então ela está dentro de casa. E eu preciso ir até lá. Então, se o senhor não quiser que eu vou, eu quero que o senhor vá lá na casa dela. Daí ele foi comigo. E quase precisamos arrombar a porta para ela atender. Mas quando ela veio atender, já fazia 1 semana, ela era sozinha, sem pai, sem mãe, sem nenhum parente. Já fazia 1 semana
que ela estava na cama, prostrada, sem nenhum tipo de comida. Se eu não tivesse ido lá, atendendo, né, a voz de Deus, alguns dizem que é intuição, para mim foi a voz de Deus. Eu não sei se ela não teria até vindo a óbito ou ficado muito pior. Então, às vezes, a gente tem que fazer o que esse anjo fez, tem que ir atrás. Não para pegar no pé, não para dar bronca, mas para levar e tentar suprir alguma necessidade. O convite do anjo aqui, isso é interessante para nós quando nós ficarmos deprimidos. Para onde que o anjo manda Elias? Ele fala assim, olha, você precisa comer, porque você vai ter que andar 40 dias e 40 noites para chegar aonde? Monte Horebe. O que é o Monte Horebe? É um monte onde Deus apareceu para Moisés. É o Monte Horebe, é o Monte Sinai. E é um monte alto mesmo, ele tem 2.500 e poucos metros de altitude, mas é um lugar onde Deus estava. Então, aqui eu vejo uma dica para nós quando as nossas depressões forem horríveis. Vá para o lugar que Deus está. Pode ser a sua Bíblia, pode ser um grupo, pode ser uma pessoa, pode ser o que for, pode ser teu iPad, pode ser uma gravação. Vá andando, vá de joelho, vá se arrastando, mas vá para o lugar onde Deus se manifesta e fique lá, porque aqui é que vem a solução para o Elias. Bom, o Elias vai, eu li aquela hora até o 9, mas vocês sabem o resto da história, que Elias foi, entrou numa caverna e ali ele passou a noite. E aí ele já começou a dar a múria dele, né? No 10. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os seus filhos de Israel deixaram o seu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. O deprimido se sente só, e ele não consegue ver mesmo que tem mais gente. E ainda o deprimido pode ter isso aqui, achar que estão perseguindo ele, que é o que ele achou aqui. Bom, num certo sentido ele estava sendo perseguido mesmo. A Jezabel, em certo sentido não. Na vida dele isso é real. A Jezabel estava à caça dele mesmo. E buscam a minha vida para me tirarem. Aí ele ouve uma voz que diz para ele sair e se pôr diante do Senhor. Eu sei que isso aqui dá margem para muitas pregações, eu não quero invalidar nenhuma. Deus tem N jeitos de falar com a gente. Deus fala mesmo, né? Até quando você não está querendo, ele fala, como aconteceu comigo hoje essa manhã. Mas o interessante nessa história é que começa a ter muitos barulhos nesse lugar, né? Primeiro tem um vento, um forte vento, depois tem um terremoto e depois tem um fogo. E Deus, segundo o relato aqui, não estava em nenhum desses movimentos estrondosos e barulhentos. Eu penso que como deprimido, a gente não pode fazer muito barulho mesmo. Como deprimido, nós temos que fazer o que Deus fez aqui. Aonde que Deus vem e se manifesta para Elias? No sussurro, na brisa. Aqui a minha tradução diz, uma voz mansa e delicada. A minha tradução é da NVI. Uma voz mansa e delicada veio, e aí Elias escuta. Se a gente chegar com muito barulho, com muita festa perto do deprimido, não vai acontecer nada. Vai piorar o deprimido. Então, acho que a gente tem que ir assim, com calma, silêncio, falando baixo. Como Deus fez aqui com Elias. E aí, quando Deus aparece, a Bíblia diz que Elias envolveu o rosto com a capa, sai para fora, vem mesmo até agora para fora da caverna, a entrada da caverna, e aí ele ouve Deus falando para ele, o que você faz aqui, Elias? Aí ele repete o discurso lá de trás. Qual que é o discurso? Eu estou sozinho, porque todo mundo te abandonou, não tem mais ninguém fiel, então eu estou só e buscam tirar a minha vida. E aqui que a gente percebe
como a visão dele, que eu já disse lá atrás, como a visão dele então está distorcida. Que Deus fala, olha, primeiro Deus mostra para ele as coisas importantes que ele tinha que fazer. Eram 3 coisas. Quais eram as coisas importantes que ele tinha que fazer? Nomear 2 reis. Era mais ou menos assim, ó, você tem que ir lá, voltar, você vai ter que escolher o presidente do Brasil e o presidente da Argentina. Era isso que ele ia ter que fazer, porque era assim que funcionava na época. Além disso, ele tinha que escolher o que mais? O sucessor dele. Eu fiquei pensando hoje, o que seria hoje, né, esse tipo de religioso que dá essa assessoria, né, ao governo. A gente nem tem isso hoje, mas é quase que um papo, um negócio. É uma função muito importante. Então, o que Deus faz aqui? Deus mostra para Elias que ele não é que ele tem valor, que ele tem potencial e que tem coisas muito importantes que estão dependendo dele. Deus aceita a tristeza dele, dá comida para ele, deixa ele ficar triste, deixa ele dormir, mas sustenta para que Deus mesmo sustenta para que ele venha até onde Deus está. Aparece numa voz calma, amorosa e delicada, falando com ele. Mas agora o que Deus faz com ele? Elias, eu tenho coisas para você fazer. Se você não fazer, o que vai acontecer? Eu preciso que você faça. Você precisa voltar. E tem mais, Elias. Você não está sozinho. Tem 7.000 que ficou para você. E se você continuar lendo a história, você vai perceber que Elias volta realmente, ele nomeia Eliseu para ser o sucessor dele mesmo e escolhe os 2 reis, que é um rei sobre a Síria e um rei sobre Israel. Então aqui nós estamos vendo como que a gente pode ajudar o deprimido, dando acolhimento, tentando caminhar com esse deprimido, dando respeito, dando um suporte para ele. E às vezes vai precisar de uma outra coisa, que às vezes é a ajuda profissional. Eu não sou o tipo de psicóloga que acha que só é psicologia que a gente cresce, que a gente encontra ajuda. Até porque a psicologia não tem nem 150 anos ainda. Como é que fazia antes, né? Se não tinha antes. Às vezes, esse acolhimento, esse ouvido amoroso já resolve a história do deprimido. Se é uma depressão que continua, se vocês percebem que a pessoa não tem realmente condições, ou na sua própria vida, se você percebe que não tem condições de levar o seu trabalho para frente, o seu cotidiano para frente, aí existe medicação que pode ser tomada e pode ajudar. Eu não sou contra a medicação. Eu detesto a indústria química, a indústria farmacêutica, porque eles visam lucro e eles inventam doenças para vender remédio. Isso é uma verdade que a gente precisa estar bem atento. Mas o remédio, gente, eu vejo como uma bênção de Deus. É Deus que quer que a gente se sinta bem e que a gente viva melhor. Então existe uma medicação, sim, que se tiver o acompanhamento do médico, pode ajudar naqueles casos que a pessoa não dá conta do cotidiano dela. Naquelas tristezas que são profundas, que se tornam tristezas patológicas. Tem jeito. E o psicólogo, que é uma outra ajuda profissional, às vezes também pode entrar e ajudar mais que o amigo. Porque o amigo às vezes dá um acolhimento, mas às vezes não consegue trabalhar possíveis causas, possíveis situações na história dessa pessoa que não foram vivenciadas ainda, que não foram elaboradas ainda, que podem estar presentes na vida dela. Moisés é um bom exemplo, não de depressão, mas de um homem que sofreu muita injustiça e teve que fugir, porque ele tinha a perseguição do povo dos governantes do Egito e teve a desconfiança dos patrícios, dos israelitas. E 40 anos depois, quando Deus chama Moisés, quais são as 2 primeiras coisas que Moisés fala para Deus? Ah, mas vão me matar. Não é isso que ele fala? Ó, fazia 40 anos que ele estava no deserto, já tinha construído a vida dele, já tinha filho, tinha ovelha, tinha casa, tinha tudo. Era um cara bem sucedido. Quando Deus apresenta para ele e fala, Moisés, você tem que voltar para libertar o povo, a primeira desculpa que ele dá é uma de 40 anos atrás. Ah, mas vão me matar, Senhor.
Aí Deus fala, Moisés, já morreu todo mundo, quem está lá agora não quer te matar mais. Aí ele fala assim, ah, mas os israelitas não vão acreditar em mim. Ele não fala isso? Ele fala. Só que Moisés, de novo, né? Quem não acreditou em você foi aquele hebreu que viu você matando o egípcio. Ele não acreditou. Tem outra geração lá agora, Moisés. Esse exemplo de Moisés deixa bem claro que tem coisas na vida da gente que ficam lá encroadas dentro da gente e que precisa, às vezes, um outro abrir os olhos da gente e dizer pra gente, a vida mudou, a história é outra. Isso aconteceu quando você era criança, ou quando você era adolescente, ou há tantos anos atrás. Agora é outra história. E nesse sentido, a psicologia pode ajudar muito. E às vezes o amigo não consegue ver isso, mas o profissional pode ajudar. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui importante. Dos personagens bíblicos que teve depressão, eu já falei. Lugar do lamento, eu já falei. Medicação e ajuda profissional. Bom, então é uma pincelada aqui sobre depressão. Eu estou mais ou menos dentro dos 50 minutos. Eu queria abrir agora, então, para perguntas. Quem quiser, acho que você pediu para escrever, né? Tem gente que não escreve, mas quer falar, né? Enquanto ele pega as perguntas, eu escrevi um livro sobre depressão. Depressão tem luz no fim do túnel. O livro, é óbvio que trata esse assunto, é um livro mais ou menos assim, ele trata o assunto com mais amplidão e com um pouquinho mais de profundidade. Nesse livro também eu estou fazendo referência à Bíblia e inclusive tem um capítulo lá que é sobre suicídio, porque na época eu estava atendendo 2 pessoas que vieram a se suicidar, então por causa disso eu estudei bastante sobre o assunto e escrevi também. Ele está aí hoje à venda, se vocês tiverem interesse, é só pegar lá no final, tá bom? Ah, tá aqui o livro. Tá aí o livro. Que eu acho que o Alan viu o dia que eu falei sobre depressão lá no Coinonia, não foi? Por isso que ele me convidou. Então vamos lá, vamos ver as perguntas agora. Ó, pode ser que tenha alguma que eu não responda, tá? Depressão é hereditário? Então, gente, olha, estatisticamente é assim, pais deprimidos, os filhos de pais deprimidos têm uma possibilidade maior de desenvolver a depressão. Isso é estatística. Como é que faz a estatística? Chama os deprimidos e começa a perguntar. Aí se descobre que aquelas famílias onde um pai só era deprimido, tem uma porcentagem para desenvolver a depressão. Aquelas famílias onde pai e mãe eram deprimidos, a porcentagem é maior para desenvolver a depressão. O que não se sabe ainda, estamos à espera aí dos mestres e dos doutores em psicologia que vão pesquisar sobre isso, se existe realmente algo hereditário ou se é uma depressão que acaba sendo aprendida pelo ambiente, pelo comportamento. Entendeu? Na minha experiência, eu conheço gente muito deprimida, que os filhos não têm nada de depressão. E conheço casais deprimidos que os filhos apresentam sintomas depressivos, sim. Então não tem nada provado que existe uma genética nesse sentido. Eu, pessoalmente, tendo a achar que tem muito mais a ver com o ambiente, com o jeito da pessoa encarar a vida e lidar com a vida, principalmente aquelas que também cultivam a fé, que aceitam a redenção em Cristo Jesus. Acho que tudo isso refere a minha tendência de achar mais que o ambiente que contribui mais. Agora, existem algumas pessoas que também elas deprimem mais. São os artistas. As pessoas que elas são mais reflexivas, são mais silenciosas. Então, artista, qualquer do mundo artístico, quem está envolvido com música, os músicos, eles apresentam mais depressão que a maioria das pessoas, quem pinta quadros, qualquer área do mundo artístico.
porque são pessoas mais introspectivas. Aí, o que precisa é essa pessoa e quem está à volta dela aceitar o jeito da pessoa ser. Porque às vezes é só um jeito de ser, não tem nada de errado, a pessoa é mais quietinha mesmo. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Qual a diferença entre ter depressão e ser bipolar? Então, olha, eu sou meia avessa aos rótulos, né? Essa coisa de bipolar, todo mundo é bipolar. Já vou avisar aqui, todos são. O que é classificado? Porque o que é bipolar? É alguém que um dia está alegre, outro dia está triste, né? Um dia está na euforia, outro dia não está na euforia. O que a medicina considera bipolar é quando esses polos são muito extremados. Então a pessoa levanta super feliz, super alegre hoje e às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte ela está no maior paixão. É essa a diferença. O bipolar, ele oscila muito entre a tristeza e a euforia, entre a tristeza e a alegria. E o deprimido, ele é mais constante. Ele tem a depressão dele, não fica indo e voltando, sabe? Ele fica mais... É uma depressão que vem, se estabelece, fica ali, aí só com tratamento, às vezes com a medicação, com o acolhimento, que essa pessoa vai saindo da depressão. Não se preocupe muito se você for no médico e falar que você é bipolar, tá? Eu acho que às vezes eu sou tetrapolar, né? Porque às vezes no mesmo dia eu fico triste, eu fico brava, Eu acho que o importante é a gente olhar, porque não tem ninguém assim também certinho, só Cristo foi assim, mas ninguém, não tem isso na face da terra. A gente tem mesmo as montanhas da gente. É possível viver com tristezas e com momentos depressivos sem ter que fazer terapia? É possível. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns de nós têm muita tristeza na vida. Gente, e não dá pra gente arrancar a história da gente e jogar fora, dá? Não dá. Nós carregamos algumas tristezas. E a tristeza, ela não é de todo mal. Até uma coisa importante quando eu falei de depressão também, hein? A depressão é um sinal que a pessoa está viva. A depressão é uma luzinha no painel da vida indicando que alguma coisa pode ser diferente no meu viver. Só deprime quem está vivo. Uma pessoa que já morreu em vida, ela não deprime mais. Ela é meio indiferente, meio amorfa, meio apática, não deprime mais. Quando a pessoa deprime, é um bom sinal. Então, existem vantagens também na depressão. Porque aí a gente conhece a dor, a gente conhece a tristeza, a gente conhece o que é afundar nas nossas misérias. E a pessoa que aceita isso na própria vida, aceita suas tristezas, sua história... Gente, olha, eu vou contar uma história que eu estou lembrando aqui com a autorização da pessoa. Eu já atendi uma mulher e quando ela tinha 1 ano, a mãe morreu. O pai não quis saber dos filhos, pegou os filhos e levou para o orfanato. O orfanato era tão ruim, mas tão ruim com as crianças, que a polícia fechou o orfanato 1 ano e meio depois. Essa menininha... ela estava lá no berço do tamanho de 1 ano ainda, 1 ano e meio depois. Aí ela foi tirada de lá, foi levada para um asilo de velhinhos. Lá nesse asilo, as freiras cuidavam dela, mas não tinha tempo para acolher essa menina. E daí para frente, ainda ela sofreu um monte de violências e de abusos. Gente, como que essa pessoa vai chegar na vida? Hoje ela é uma profissional super bem realizada, tem filhos, se diverte, dá risada, mas ela tem um lado dela que é triste. E volta e meia ela fica triste. Porque faltou tudo. Se a gente for olhar na infância dela, faltou tudo. Tem um buraco aí na infância. Deus pode depois me dar amor através de outras pessoas? Pode, é verdade. Essa é a notícia mais linda que eu posso dar para vocês. A fonte de amor para nossas vidas não é pai e mãe, nem marido e nem filho. A fonte de amor para a minha vida é Deus. Se o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a mulher, ou o marido falha, Deus levanta outras pessoas. Mas ficou uma falta. Então existem tristezas que não é que a gente joga
fora a história. Não dá para jogar. Sabe o que é legal nessas horas que a tristeza chega? Falar assim, ó, oi, tudo bem, tristeza? Ah, eu já te conheço, vamos caminhar junto um pouquinho? Então vamos, quem sabe você vai me ensinar alguma coisa. É quase que dar uma boas-vindas para essa tristeza que faz parte da minha vida. E tudo bem, quando a gente faz isso, a gente vive melhor. E se alguém chegar e falar para você, você está bem hoje? Até que eu estou um pouco triste, né? Mas normal também, não precisa se preocupar com ele. Porque tem coisas nessa história aí que é coisa de tristeza mesmo. Jesus não riu o tempo todo. Pelo contrário, né? Vocês viram que ele ficou bem triste e algumas vezes ele chorou. Então, é possível sim. Agora, presta bem atenção. Se essa tristeza e essa depressão está afetando o seu desempenho com seus filhos, com seu marido, com seu trabalho, na igreja, aí precisa de ajuda. Tá bom? Essa não é bem uma pergunta, acho que é mais uma confissão aqui, que no caso eu pediria uma palavra a respeito. Diz assim: sou muito desanimada, tive perdas de todos os modos, preocupações com o irmão doente, me entristece, porque eu não consigo fazer nada a respeito. A minha tristeza não pode ser disfarçada. Eu não sei quem é, né? Nem precisa se apresentar. A minha resposta para você, se você quiser depois no final falar, sou eu, vem que eu vou te dar um abraço bem apertado. Gente, tem muita tristeza mesmo. Da minha parte, eu aceito a sua dor e a sua tristeza. E eu tenho certeza que Deus também aceita. Se você quiser no final me dar um toque, eu vou te dar um abraço bem apertado. E nesse abraço, eu quero que você consiga captar um pouquinho do quanto eu te entendo. Porque eu também tenho muita tristeza na minha vida. Na vida passada, e tenho algumas hoje. Mas eu levo minha vida. Então, a minha resposta é um abraço apertado. Venho passando por tratamento para a depressão e quando penso que estou superando, a perda de um parente me fez sentir tudo novamente, todos os sintomas. Como buscar este controle? Qual é a saída? Olha, quando se perde alguém, a gente tem que chorar. Tem que chorar, tem que entristecer, tem que ter um luto. Infelizmente, a gente está vivendo épocas no mundo, principalmente em São Paulo, que a gente não quer falar muito da morte do luto, né? A gente não quer passar pelo ritual do luto. Nós, há uma semana atrás, foi o enterro e o velório do meu sogro, que já tinha 98 anos. E nós levamos todas as crianças, inclusive os bisnetos, para passar por esse ritual da morte, para despedir dele. E teve um momento que eu olhei, eu vi meus 3 netinhos, de 12, 10 e 8 anos, 3 assim no caixão, porque eles conviviam um pouco com o bisavô, os 3 estavam chorando. Gente, isso é tão saudável, mas é tão saudável. Então, meu querido ou minha querida, não faz até mais de mulher isso aí, né? Mulher fala mais também. Eu acho que é querida. Se você perdeu um parente, é hora de chorar mesmo. É hora de ficar triste. Porque tem luto. Tem luto. Uma hora esse luto vai acabar. Mas precisa despedir do morto. A gente se despede do morto com choro, com tristeza. Para depois se dedicar aos vivos. Quem fica aí, não, está com o Senhor, então que bom, ele morreu. Tá mesmo, mas espera aí. Tem a dor da separação. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus não chegou lá e ficou assim para Marta. Marta, eu vou ressuscitar ele, não chora não, viu? Ele sabia que ele ia ressuscitar, mas naquele momento, ele se irmanou com a Marta e a Maria e chorou junto. Então, minha querida, chore. Você perdeu um parente. Tem que chorar. A gente não chora choro que não tem. A gente só chora o choro que tem. Chorou, despediu do morto, deu tchau para ele. Vamos agora cuidar dos vivos, que os vivos né? Mas se eu não quero viver o luto, sabe o que eu faço? Eu carrego o morto junto. E
carregando o morto junto, eu não enxergo os vivos. Olha que lástima. Então chora, mas chora mesmo. Tá bom? Sabemos que há muitas causas para a depressão. Gostaria de saber se a ingratidão é uma causa ou um sintoma, ou pode ser as duas coisas. Eu acho que pode ser as duas coisas, porque às vezes o sintoma se mistura com a causa. Medo pode ser um sintoma, mas pode ser uma causa. Culpa pode ser um sintoma. Acho que tem coisa pra caramba para falar de depressão, né? Culpa pode ser uma causa, mas também pode ser um sintoma. Então a ingratidão dá tristeza, né? Ainda mais se é ingratidão de quem você gosta muito e esperava algum reconhecimento. É terrível isso. Eu vou estar aqui me cutucando, acho que é bom eu falar. Eu queria falar um pouquinho das fases do luto. Eu acho que é importante isso. Tem uma médica que a vida dela está bem velhinha hoje. Ela só trabalhou com famílias e pessoas que estavam para morrer. Então ela escreveu vários livros sobre a morte. O ruim dela é que ela escreve muita coisa boa, mas ela é de família cristã, mas depois ela descama um pouquinho, mas daí a gente joga fora o que não presta e fica só com aquilo que a gente aceita. Mas ela classifica o luto em fases. A primeira fase é a fase da eu não acredito. Principalmente quando é uma morte trágica. Por exemplo, o pai do Iliel, meu marido, tinha 98 anos. A gente esperava que ele fosse partir mesmo a qualquer hora. Mas às vezes a gente perde gente de 30, 40 anos que a gente não espera. Então, tem uma fase que eu fico assim, meu Deus, será que é verdade? Não, acho que é um sonho. Não aconteceu, não pode ser, não é isso. A ficha não caiu ainda. Aí vem uma segunda fase que ela chama, que é a fase da raiva. É quando às vezes a gente enraivece até contra Deus. A gente fala, ai Deus, por que o Senhor tirou, né? Tanta gente ruim desse mundo, o Senhor foi tirar bem essa pessoa aqui, é uma pessoa boa, a gente não fica assim? Fica sem entender. Às vezes a gente não fala que está com raiva de Deus porque não tem coragem, a gente acha que Ele não vai amar mais a gente se a gente falar, né? Mas Ele ama, viu? Ele ama mesmo. Deus, nossa, Ele aceita até as nossas raivas dele, né? Mas então vem uma fase de revolta, de raiva, de não aceitar aquela morte. A terceira fase é a depressão. Aí vem a depressão. Ela tem outra fase lá que eu não estou lembrando agora. Mas aí vem a depressão eu já lembrei. A depressão, a aceitação. Depois da depressão aí eu aceito, que é o fato da vida. Nessa vida todo mundo morre, a fila está andando. Um dia eu vou também, né? E aí então a pessoa pode reorganizar a vida novamente, caminhar, fazendo aquilo que eu falei, cuidando dos filhos. Tem mais ou não? Tem a última pergunta agora. Já estamos terminando. Vou pedir para o Adilson se posicionar aqui, que ele vai fazer a última canção de louvor a Deus. Eu agradeço a presença de todos mais uma vez, da Esther principalmente. Muito carinho pela presença aqui. Com certeza está sendo uma bênção, né? Ainda tem a sua pergunta. Muito obrigado. Quando você sair, vai ter um chazinho, um cafezinho ali. E também tem os livros lá da Esther, tá bom? Acho que a pergunta é bem sugestiva e bem esperançosa aqui, essa que ficou para o final. Esther Carreño, a depressão tem cura? Então, tem e não tem. E é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que essa depressão que joga a pessoa na cama, que o mundo vira cinza, a depressão de Elias, que a depressão dele foi uma depressão violenta, né? Ele quis morrer, não quis comer, só dormia, ficou com medo. Teve cura. Ele saiu de lá, foi lá, nomeou os 2 reis, nomeou um profeta, e ainda morreu daquele jeito que todos nós queremos morrer, né? Só foi ele, viu? Foi levado embora na carruagem. Eu acho que a depressão, as depressões também têm outras classificações, tem a depressão endógena,
tem a depressão que é pelas circunstâncias. Então, as depressões circunstanciais, elas têm cura, assim, elas tendem a passar. Mas essa depressão que a gente chama de endógena, que ou tem a ver com o jeito de ser da pessoa, ou às vezes existem fatos mesmo lá atrás, que aí não seria endógeno, mas são fatos que marcaram demais na vida da pessoa, elas dependem muito mais da nossa compreensão e da nossa aceitação do que não existir mais. Gente, nesse mundo não dá para viver sem tristeza, não tem como. Eu gosto muito do presidente da minha igreja. Um dia nós chegamos lá, o homem que dirige lá, começa o culto. Ele falou assim, olha, de repente você está triste, não está? Você é bem-vindo. De repente você está aí revoltado, não está? Você também é bem-vindo. De repente você tem aí uma depressão, uma melancolia que se nega a ir embora. Você é bem-vindo. Fique, aqui é o teu lugar. Vamos ficar tudo junto aqui, que aqui é o seu lugar. Então eu acho que algumas depressões têm cura, mas eu acho que tem algumas que a gente vai ter que conviver com elas. E vamos em frente, vamos aprender. O que eu sei é o seguinte, a pessoa que aceita melhor a sua tristeza, a não ser que um outro tipo de depressão também, às vezes é uma que a gente chama de farmacológica, que é uma depressão provocada por medicamento. Aí precisa ver direitinho para mudar o medicamento, ou mudar a química, foi lá para o corpo. Mas as depressões e as tristezas que nós acolhemos, as pessoas que fazem isso, elas têm muito mais potencial para entender a dor e a tristeza do outro. Então, quem sabe se o teu esforço em querer não ter mais o negócio, a não ser que seja uma coisa que precise mesmo da medicação e da ajuda médica. Mas quem sabe se esse esforço todo para não ter mais, e for um esforço para você se aceitar, dá mais certo. E todo mundo vai gostar de você, mesmo quando a tristeza estiver aí. Tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente cada um de nós. Porque Ele, gente, é o nosso... Ele é uma presença na alegria e na dor. Na alegria e na tristeza. Deus caminha com a gente. Deus não tem dificuldade com as nossas tristezas. Que Ele possa caminhar com você, caminhar comigo e que a gente possa perceber. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Pode? Quando meu marido estava doente, ele ficou 11 anos na cama, né? Quando eu moro em hospital daqui da igreja, eu vi muitas vezes aqui chorar, né? Minha oração de manhã. Daí o pastor Maurício me deu muita força. Ele falou para mim, porque meu marido não dormia à noite. Ele dizia que ele dormia. Então o pastor Maurício falou para mim, quando a senhora quer me orar, a gente está chorando lá, então aqui foi um consolo. Eu deixava ele dormir e vinha aqui, orava com ele. Eu ia melhor para casa. Assim, a madrugada, eu queria sair. Ele gritava, eu estava nervoso. Não, você que sofreu, né? 11 anos. E hoje, os irmãos, eu sou muito feliz aqui, todos os irmãos, e elas me conhecem quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Às vezes eu falo, eu sou alegre, mentira, porque eu sofro, né? Apesar que agora ele faleceu, o meu filho veio morar comigo, porque eu fiz problema, né? Então, eu acho que a oração e é isso. Eu amo tanto meus irmãos aqui, amo meu pastor. Então, a oração, eu adoro essa falando, lá no foi. Amém. Deus abençoe. Queria agradecer o convite da Ana, os irmãos que acolheram aqui, o Esther,
aprendi a me alegrar nas minhas tristezas. E sempre deixo para apresentar por último, porque se os irmãos não gostarem, ela não passa vergonha, né? A minha esposa Yolanda ali, meu filho Felipe, o Senhor nos abençoou. E eu achei engraçado quando para mim que ela não estava ali quando não falou sobre a questão do que a depressão tem uns quadros ali, tanto de insônia quanto de sono. E se a minha esposa estivesse aqui a ouvir, você vai dizer, meu Deus, meu marido está com um quadro de depressão profunda. Porque eu trabalho à noite e eu chego às 5h30 da madrugada, mais ou menos, em casa, da manhã, e às vezes eu durmo até às 4 da tarde, quase que 12 horas. Quer dizer, eu dormi, o Felipe que diz agora quando é que a gente dorme. Então eu achei engraçado, se eu não tivesse escutado isso, eu estou num quadro de depressão profunda. Mas vamos lá, com essa canção. Oh, graça sublime do Senhor, perdido-me achou. Santo céu me fez ver a morte me salvou. A graça me fez enfim meu Senhor levou. Preciosa pra mim, a hora em que me salvou. Oh, graça sublime do Senhor, perdido-me achou. Santo céu me fez ver da morte me salvou. A graça me fez enfim temer e meu Deus levou. Preciosa pra mim, a hora em que me salvou. Muito obrigado, Adilson, por ter estado aqui conosco também. Deus abençoe você, sua família. Vou pedir para o pastor Maurício Xavier, ele vai fazer uma oração final, a favor de todos nós que estamos aqui, e vai dar a bênção apostólica, e eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Deus abençoe. Graças e paz, irmãos. Foi muito bom aprender aqui essa tarde, né? É sempre bom aprender. Eu tenho mais. Nós temos aqui o nosso cantinho da oração, do lamento, tudo da terça-feira. É o culto da manhã, da oração, a gente aqui orando juntos, chorando juntos. E tem sido uma bênção. Para mim tem sido culto de renovo, de bênção. Os ministros aqui, você quer chorar conosco aqui nessa sexta-feira, vai ser bom para você. Né? Vai ser bênção. Fiquemos em pé. Agradecendo a essa irmã que veio nos abençoar essa palestra, essa palavra. Eu tenho certeza que ela alcançou nossos corações. Eu alcançou a mim também. Muitas vezes eu me identifiquei. Né? É bom que nós aprendemos. Senhor Deus de poder, Pai de amor, eu te louvamos, Pai, por esta tarde, Pai Santo, por estar caminhando aqui, Senhor. Obrigado, essa irmã que veio nos abençoar, pela amada irmã Esther, Senhor amado. Obrigado pela vida dela, Senhor, abençoe cada vez mais, pela tua graça, pela tua bênção, Senhor. Continue usando em tuas mãos, Senhor amado. Dirigido, abençoe o lar, a vida dela, Senhor amado. Senhor, irmão que veio aqui nessa tarde, Senhor, fortaleça cada um, anime a cada um, Senhor, com a tua presença. Pai Deus amoroso e bom, nós pedimos isso, Pai Santo. Te louvo por tudo, e te agradeço em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, que seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.
Deus abençoe cada irmão e cada irmã.